TV Zaratustra no YouTube. De volta com ele hoje, Nietzsche hoje, que eu digo que eu acredito que tenha sido a primeira seleção de texto, o primeiro livro organizado pela mestra Scarlett Markham sobre Nietzsche. Eu não encontrei a data dele ainda. 1985, 40 anos atrás. Vamos ler hoje Eugene Fink. Eu já tinha dito que esse livro são artigos do colóquio de Cyril Zella-Costelli, em 1972, que foi pela primeira vez quando Nietzsche foi discutido nas altas escolas, de uma forma acadêmica. Nietzsche começa como algo para-acadêmico, era esse o termo, para-acadêmico, para-hífen acadêmico, paramilitar, paramédico. É absorvido pelos artistas, pelos poetas, depois pelo imperador, pelos fascistas, pelos estruturalistas, e aí vai até chegar em setores de autoajuda. Então há várias apropriações que o Nietzsche sofre, dos anarquistas aos fascistas, do imperador aos artistas. Esse texto, então, foi a primeira vez que houve uma reunião em alto nível para se falar sobre Nietzsche. Estava lá Pierre Klossowski, Danko Grilic, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Sarah Kaufmann, Eric Blodel, Karl Lovitch, Eugene Fink e Eric Clemens. O Foucault não foi, porque o Foucault estava voltando de um giro por universidades da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, que é assunto daquele livro Aulas sobre a Vontade de Saber, que eu vou trazer mais à frente, fazer uma semana Foucault. Então, Eugene Fink. Com suas contradições, suas máscaras e suas mudanças, quase não há pensador que dê lugar a múltiplas interpretações como Nietzsche. Lê-se em seus póstumos: sou o mais dissimulado entre todos os dissimulados. Tudo o que é profundo ama a máscara. Essa multiplicidade de faces provém ainda de sua desconfiança frente ao rigor do conceito, a sua exatidão e força petrificante, de sua recusa em sacrificar a universalidade do logos, o concreto, com seus meio-tons e suas nuances intermediárias, e, sobretudo, de invocar imagens sugestivas, figuras visionárias. Em Nietzsche, nenhuma imagem do homem é estática, nenhuma repousa satisfeita sobre si mesma. E quando ele se aproxima do idílio, é o idílio heróico das telas de Claude Lorrain que se refletem sobre ele. Quando edifica as virtualidades essenciais da humanidade, ataca o tempo todo, e no lugar onde constrói, eleva a oriflama da guerra. De um espírito tão rico em contradições, deve-se esperar uma visão do homem que se dispersa em múltiplas imagens. E, de fato, seus escritos apresentam formas incompatíveis entre si. A essência do homem se retrata em facetas variadas. Nietzsche percorre uma série de figuras estilizadas, onde se atualizam as etapas de seu próprio pensamento. Com alguma prudência, pode-se distinguir aí formas densas e formas sublimes, refinadas. Dá para ver pela caneta dele que ele é um filósofo antigo, né? Ele é de 1905, ou seja, contemporâneo de Jean-Paul Sartre, e que falece 3 anos depois desse texto, em 1975. Aqui ele tinha 67 anos. Ele teve acesso aos cadernos já como um homem maduro.
dá para ver que é um Nietzsche quase enciclopédico, antigo, não tem aquela coisa do Pelbart falando sobre o Nietzsche, do Melendez, da Mônica Cragnolini, da Mestra Marton. Não tem aquele tempero de Rosa Dias, de Adriana Delbó, que eu vou trazer hoje, um fragmento dela. É um Nietzsche assim mais enciclopédico. Certamente a tese mais densa é a que coloca o homem como um animal de rapina, um selvagem astuciosamente sagaz que sem piedade usa sua arma, a inteligência, contra qualquer outra criatura, e até dilacera, oprime, explora e submete seus congêneres. Através de fórmulas de um naturalismo cru, ele tenta pôr a nu o homem verdadeiro, coberto pelo verniz enganador da civilização, e desvendar a besta loira, como a realidade do ser humano. Por trás dessa capa de humanismo que nós estamos, 2026, fevereiro, era de Aquários, etc, etc, nós somos um animal, um antropóide, que vem há centenas de milênios se construindo, se inventando, criando uma carapaça, um verniz para esconder essa animalidade. Temos pudor até com os nossos excrementos. Tem um livro interessantíssimo do Pascal Guignard, que não é traduzido, tinha um menino lá no sul que estava querendo traduzir, que são os terraços de Roma, que ele cita nesse livro a história da merda de um francês. Ou seja, o cinema americano tem leis éticas que proíbem botar alguém defecando, ou seja, a gente não assume nem os nossos excrementos. Tudo produto de um corpo tampado, vestido, desde a época de Páladas de Alexandria. Eu adorei aquela aula que eu dei, onde eu falo de um arco, de poesia de individuação, isso que eu não disse ali naquela aula. Quando Solon cria o conceito de cidadão, o poeta deixa de falar dos deuses e passa a falar de si como indivíduo. São esses 1000 anos, esse arco, desde esse começo, quando o grego se torna cidadão, o Píndaro, até a proibição total de tudo que é helênico sobre a terra, que Páladas de Alexandria sofre na carne, no final dos anos 300 da era cristã. É do Criador, daquele que produz, que a sorte da essência humana depende. Aqui Nietzsche não pensa no trabalhador, no operário da sociedade industrial, no produtor do nosso mundo técnico moderno, mas no artista, no pensador e no poeta, no legislador, no herói que funda uma cidade. Assim, por uma espécie de jogo de reflexos, a imagem do homem animal de rapina lançada como um desafio contra o cristianismo e contra o humanismo filantrópico, toma um aspecto de uma naturalidade com significação estética. Um dia desse eu falei da cidade solar do Hilbert, eu vou trazer mais aqui aqueles textos do pavilhão do espírito da cúpula de vida, para se filosofar na beira-mar sobre a pobreza. Essa é a TV Zaratustra no YouTube, TV Zaratustra no Kawaii como Silvio Barros, no TikTok como Barros como Silvio,
Instagram, silvio.barros.79.